Olá, amigo internauta, leitor do Jornal Diário de Suzano, seja muito bem-vindo ao DS Entrevista, que tem a honra hoje aqui de receber a advogada Andrea Du, que vai falar sobre autismo. Você pode participar dessa entrevista encaminhando sua mensagem no WhatsApp do Jornal Diário de Suzano, que é o 47456900, 47456900, ou se você preferir, deixa sua mensagem na própria live do Facebook do Diário de Suzano. Lembrando que essa entrevista está sendo ao vivo, mas você pode acompanhar também no canal do YouTube e no portal www.diariodesuzano.com.br, além do Instagram. A Andrea Du, ela é uma das coordenadoras de um evento muito importante que aconteceu no final de semana em Itaquaquecetuba, que foi a Missa Azul em prol do autista. Ela vai explicar um pouco também desse assunto. E além dela, temos aqui a convidada, que é a filha dela, a Andressa, de 14 anos, que está aqui acompanhando aqui a nossa entrevista, ouvindo aqui uma musiquinha no fundo aqui do Patati Patatá. Doutora André, obrigado pela sua presença aqui, ter aceitado o nosso convite. A gente sempre pede para o nosso convidado, a nossa convidada, dar uma saudação para quem está nos acompanhando. Bom, boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos, fiquem à vontade com as dúvidas. Edgar, muito obrigada aí pelo convite, muito obrigada pelo convite do DS. Vai ser um prazer, vai ser um poder contribuir sobre o assunto, um assunto tão importante, Edgar, um assunto que vem crescendo muito nos últimos anos, que é o autismo. Então, antes de começar a falar da Missa Azul, eu queria que a senhora contasse um pouco da sua história com a Andressa, como que foi essa descoberta, como que está hoje. Ela tem 14 anos, a gente estava conversando antes, né? Bom, a Andressa foi diagnosticada com autismo aos 2 anos e meio. Contrariando aí a estatística, 80% dos autistas, E o autista, ele tem, hoje em dia, tecnicamente, o nome é transtorno do espectro autista. Então, a pessoa com autismo, ela foi diagnosticada aos 2 anos, então há 12 anos atrás. Então, há 12 anos eu estou nesse universo do autismo. O autismo é um transtorno neurológico do desenvolvimento que afeta as áreas de comunicação e principalmente de interação social. Se fala muito hoje, a gente percebe muito se percebe muito que as pessoas dizem o seguinte: nossa, por que se fala tanto em autismo hoje como não se falava uma década atrás? Se fala hoje porque a lei do autismo, que passou a considerar o autismo como deficiência no Brasil, ela data de 2012, que entrou em vigor em 2013. Que passou também a denominar transtorno do espectro do autismo, que é o TEA, E é o TEA porque, na verdade, o autismo ele é um guarda-chuva. Ele é um guarda-chuva onde ele tem diversas variáveis. Então tem o autismo do mais leve, aquele mais severo. Então, na minha história com a minha filha, aos 7 anos, depois ela já está há 3 anos numa escola particular em Poá, eu fui convidada por escrito, mesmo sendo advogada, a tirá-la da escola, pois a professora não ia ter condições de ficar com ela mais 25 alunos. Eu fui obrigada a me socorrer do Poder Judiciário, mesmo sendo advogada, garantindo o direito de que ela continuasse estudando na escola, com direito a um professor auxiliar individual e exclusivo em tempo integral, coisa que existe, esse direito que é garantido pela lei do autismo. E aí começou a minha saga, ou começou a minha missão, junto a outras famílias de pessoas com autismo, porque as pessoas diziam o seguinte: imagina se você, como advogada, já fizeram essa exclusão social, agora você imagina o que fazem com pessoas que não têm nenhum conhecimento, não têm nenhum conhecimento do direito. Tá certo. Bom, a Andressa continua aqui com a gente. Doutora, como que surgiu essa ideia da Missa Azul, Por que a Missa Azul, a gente sabe que esse projeto é muito importante, porque a gente sabe que às vezes as mães querem ir para as missas, ou para o culto, ou tem alguma outra religião que quer acompanhar, às vezes leva o filho, e a gente sabe que o autismo tem muita sensibilidade com o som, E aí consegue se reunir num projeto desse, as mães e os autistas nessa missa, Queria que a senhora explicasse. Estamos terminando de conversar. Então, Edgar, o que ocorre? Está terminando de... O autismo, a pessoa com autismo, ele tem uma hipersensibilidade sensorial. Eles têm problema com sons. Peraí, a mamãe tá tentando te conversar. Isso, a mamãe tá tentando conversar, explicando um pouquinho sobre o que é o autismo, E explicando exatamente esse comportamento que as pessoas com autismo têm. Então imagina numa missa, qual foi a ideia? A questão do som, Que às vezes a gente até falei para ela do... Mas as pessoas, o que acontece? As pessoas do autismo, eles não têm um verniz social. Então falta muito essa questão. Então,
as pessoas descobrem o autismo, começam a trabalhar as terapias individuais dos filhos. E se fala muito em tentar incluí-los na sociedade. Então existem modelos já de teatro azul. Então fala teatro azul porque é aquele voltado para o autista. O cinema azul, então uma sessão de cinema voltada para o autista. E a Andressa foi batizada na igreja, e eu não sou católica, mas ela foi batizada na igreja, que ela tem o direito de ser o que ela quiser, né, na religião. E estando lá, eu falei, por que as mães se queixam tanto de não poder participar de eventos sociais? Aí eu pensei, por que não sugerir aí ao padre um evento direcionado aos autistas? Então, qual foi a diferença, Edgar, da missa azul para qualquer outro evento? Primeiro que se reuniram pessoas nas mesmas condições, mas foi trabalhado que a questão do som, foi questado que não teve a sineta, todos os barulhos, a maioria dos barulhos ou ruídos mais excessivos foram retirados, para evitar o quê? Para evitar que se desencadeasse uma crise nessas pessoas. Então as mães, quando estão num evento social tradicional, eles ficam pensando o quê? Olha, meu filho vai correr, ele vai até o altar, ele vai estar ali. As pessoas vão olhar e falar, nossa, que comportamento inadequado. Essa criança é mal educada, essa criança está fazendo birra, sem saber sobre o autismo. Então, o que falta? Sendo a lei do autismo muito nova, falta muito se falar em conscientização. Então, as pessoas que não vivem o autismo são obrigadas a saber o que é o autismo? Não. O autismo, a gente está aprendendo ainda muitas coisas, né? E o autismo, Edgar, diferente, por exemplo, da síndrome de Down, ele não tem características físicas. Existe um autista mais bonito que o outro. Existem adultos autistas altamente funcionais. Existem médicos autistas, advogados autistas, costureira autista. Existem diversos tipos de autismo. Só que foi um autismo que não teve, né? Não teve interferência aí na vida diária. Como que foi a missa? Eu queria que a senhora falasse. A missa foi maravilhosa. Se reuniu mais ou menos de uma média de 50 famílias. Existia uma média de 200 a 250 pessoas. Não estávamos esperando por toda essa recepção. Né? Fizemos o convite junto aos grupos, junto a todo o Alto Tietê, mas não sabíamos como seria a adesão. E a adesão foi maciça, tanto foi maciça que o padre, né, o padre Leandro, que fez aí a celebração, já se comprometeu a fazer essa missa mensalmente, que vai ser aí amplamente divulgada para que mais famílias possam ter a oportunidade de ir. E isso já gerou, inclusive, também 3 batismos. Né? Na próxima semana vai ter 3 batismos, ou seja, mães de crianças que gostariam de já ter batizado seus filhos, mas pelo simples fato de não frequentarem a comunidade, pelo fato do filho não conseguir estar adequado naquele ambiente, não conseguiriam fazer. Então o próprio batismo também tem uma adequação, ele é bem mais curto e vai ter inclusive também uma primeira comunhão, isso só numa primeira missa. E isso nós também estendemos aí o convite para outras religiões. Por que não ter um culto azul? Mamãe, eu quero para conversar. Nós podemos ter tantos eventos aí direcionados para pessoas com autismo e pensando o seguinte, no Brasil estamos falando de pelo menos mamãe, 1 milhão de famílias te com autismo. conversar. É isso mesmo que vocês ouviram, 1 milhão de famílias. Quando nós falamos em síndrome de Down, nós temos 300 mil pessoas com síndrome de Down no Brasil. O autismo, não existe um censo no Brasil. Existe uma média mundial que se diz que pelo menos 1% da população podendo chegar a 2,5%. Então estamos falando de, no mínimo, pensando no censo geográfico aí de quase 10 anos aí defasado, estamos falando de no mínimo 1 milhão de pessoas. 1% da população. Vamos pensar na população de Suzano. Pensa quantos autistas tem. Mamãe, e mesmo que você não tenha, e mesmo que você não tenha um autista na família, o seu filho pode ter um autista amigo na escola, né? Você pode ter um sobrinho amanhã autista, mamãe, um amigo com um filho autista. Então, mesmo que isso, né, não interfira diretamente no cotidiano, né, no dia a dia das famílias, pode ser que no momento aí de você interagir na sociedade, vai aparecer um autista na sua vida. E esse acolhimento, né? Esse acolhimento é muito importante, porque exatamente, né, o comportamento que a minha filha está tendo agora. Então você imagina se você está numa missa, todo mundo numa missa tradicional, aí ela começa, mamãe, vamos parar de conversar. Ela não está sendo birrenta, ela não entende o contexto do que nós estamos vivendo e tem comportamentos muito piores, né? Isso porque ela é considerada, e até porque o autismo tem diversos graus, ela consegue ficar aqui sentada e tem outros que não conseguem sequer entrar, né, dentro de um local que não é o do dia a dia deles. Isso aí. Tá conversando. A Andressa tá quietinha aqui, né? Ela
Apareceu nos programas da TV, né, na Fátima Bernardes, vocês foram lá contar a história de vocês, né? Sim. E na Record também, vocês deram... nós tivemos o programa... Como ativista, posso chamar de ativista, ativista. Da questão, né? O que as mães, no caso, pedem, assim, o que mais procuram, quais as maiores dificuldades que elas sentem ao procurar a senhora em relação a isso? Bom, então, sendo advogada, geralmente o que se fala muito, primeiro que existe a lei. Só que para o Brasil, né, uma lei que está há 10 anos, né, ela é de 2012, estamos em 2022, uma lei criada há 10 anos, apesar de existir a lei, não se cumpre a lei. O Estado não cumpre a lei, o município não cumpre a lei, as instituições particulares não cumprem a lei. Então, por exemplo, é direito da pessoa com autismo, desde que comprovada a necessidade, a ter direito a um professor auxiliar individual em sala de aula. Uhum. Você não consegue. Alguns municípios tentam driblar essa aí, colocando um cuidador, que cuidador é diferente de um professor. O cuidador deveria cuidar da questão de locomoção, alimentação e higiene, enquanto o professor deveria cuidar da questão, da questão pedagógica. Então, geralmente, escolas municipais fazem um meio de campo, as escolas estaduais, só cuidador até a porta de sala de aula. Isso pensando em escola. Terapias que o convênio nega, medicações específicas, né, que também não consegue. Então, tudo tem que ser judicializado. Então, se existe a lei, uma lei federal, só para você ter uma ideia, Edgar, tem municípios aqui, que eu não vou citar o nome do Alto Tietê, que dizem que a lei é para todos, menos para eles. Não vou dizer, vou excluir Suzano porque não é o caso. Sim. Mas é para dizer o quê? Os direitos das pessoas com autismo não são respeitados. E não são respeitados na sociedade, não são respeitados pelo poder público, né, seja ele municipal, estadual, pelas instituições particulares. Então, se é direito do meu filho ter a medicação, por que eu não tenho a medicação? Agora, se a medicação mais básica falta na rede básica de saúde, agora você imagina um remédio de alto custo. Então, geralmente, os direitos não são... Então, a grande questão, apesar de existir o direito, todo direito tem que ser judicializado. Essa é a grande questão. E fora falarmos, né, eu como mãe, né, não só como advogado, falarmos da questão da exclusão social que essas pessoas sofrem. E quais são os benefícios que as pessoas têm em relação de direitos, que hoje talvez uma parte não é cumprido, né? Na verdade, o que mudou, né? Até o ano de 2012, o autista, ele ficava num limbo jurídico. Então, o autista, ele tinha uma deficiência, só que para efeitos do Brasil, ele não era reconhecido. Então, por exemplo, o autista tem direito, por exemplo, a uma vaga preferencial de estacionamento. Se for uma pessoa de baixa renda, ele tem direito ao BPC, que é o benefício de prestação continuada. Né? Ele tem direito à medicação, ele tem direito a lazer, ele tem direito à habitação, inclusão social, ele tem direito aí a professor auxiliar, medicação, terapias adequadas, coisa que hoje não se cumpre. Então, antes do limbo jurídico, agora eles têm, pelo menos, existe o reconhecimento da deficiência. E gostaria de dizer também o quê? Que foi através de uma mãe de autista, Berenice Piana, ela é de Itaboraí. Ela se reuniu através de um grupo de mães, ela conseguiu com o senador fazer com que fosse reconhecido no Brasil mais de 1 milhão de pessoas com essa deficiência. Ela mudou, né, essa pessoa, mãe de um autista, do Dylan. Esse menino hoje tem 22 anos, ele é não verbal, ele não fala, nada impede que ele fale, ele não é mudo, mas eles têm autistas que são não verbais, eles simplesmente não verbalizam. Ela conseguiu fazer a realidade, aí, a mudança da realidade de mais de, pelo menos, 1 milhão de famílias aqui no Brasil. Foi através dela, né, que se reconhece o autismo como deficiência. Doutora, o que é a Lei Brasileira de Inclusão? Não tem nada a ver especificamente para autismo, né? A Lei Brasileira de Inclusão, ela vamos dizer assim, ela é o geral, né? E o autismo é o específico. Né? Então, as pessoas com outras deficiências, aplica-se a Lei Brasileira de Inclusão. O autismo tem evidências diferenciadas, ele tem algumas características diferenciadas, mas que numa congruência, eles acabam se falando mais ou menos, acabam falando mais ou menos a mesma questão. Né? Então, toda pessoa com deficiência tem direito a um professor auxiliar, coisa que as mães não sabem. Né? Preferencialmente, as pessoas com deficiência deverão estar na rede regular de ensino, mas deverão ter um cuidador e um professor auxiliar, coisa que também as pessoas não sabem. Né? Então, geralmente, as pessoas ficam... Mamãe tá tentando te conversar, então deixa a mamãe lá. Olha lá para os ouvintes. Falam, pessoal,
Eu sou a Andressa. Eu sou muito inteligente. Olha Sou ali pra ele. super linda, muito corajosa, tenho 14 anos. É isso Sou aí. muito linda, sou artista. E corta. Agora senta um pouquinho que a mamãe está A terminando. gente já tá acabando, já, entendi. Então, esse é dizer que eles não têm o verniz social. Então, a Lei Brasileira de Inclusão, as famílias, eu acho que no Brasil, né, as pessoas pensam muito no que eles têm de direitos, mas sem conhecer efetivamente os direitos. Então, quando eu falo com as mães, Edgar, eu falo o seguinte: eu já fui pedir, por exemplo, um professor auxiliar para o meu filho. Você documentou? Né? Então, as pessoas hoje no Brasil estão tão acostumadas a pedir um favorzinho, né, que se tudo fosse documentado, nós conseguimos implantar políticas públicas, porque você consegue medir a quantidade de pessoas. Então, mesmo que nós tenhamos uma média mundial, por exemplo, existem crianças com síndrome de Down matriculada na escola que não tem laudo. Então, aquela criança não computa, né, para efeito de políticas públicas como uma pessoa com deficiência, sendo que você nasce com síndrome de Down. O autista, você já tem uma questão aí diferenciada, que você tem o diagnóstico aí ao longo do segundo, terceiro ano de idade. Então, as políticas públicas, né, eu acho que os nossos prefeitos, os nossos governos, falando aqui na nossa região, os nossos governantes deveriam ter um olhar mais apurado para as pessoas com deficiência. Porque qualquer um pode ser deficiente. Amanhã você pode perder uma perna, né? Que existem deficiências de todos os tipos. Né? Para atender esse público, não só esse público, mas dizer o seguinte: se existe a lei, se existe dotação orçamentária, por que a lei não é aplicada? Então, e quando você pensa que o autismo ou qualquer deficiência não escolhe classe social, não escolhe nível de escolaridade, né? Não é a minha filha que é advogada. Eu já tive que judicializar, minha filha com 2 anos, eu tive que judicializar remédio para ela. Então, assim, eu com a minha primeira ação para mim, eu tinha 20 anos. Ela tem, com 2 anos, eu já entrei com uma ação. Ela, com 14 anos, eu já entrei com umas 6 ações para ela. Agora, eu sou advogada e quem não é advogado? A criança fica sem o direito e ela tem o mesmo direito que o filho do outro tem. Então, quer dizer, tudo você precisa judicializar. E a promotoria pública, ela tem se mostrado aí bastante aberta, porque existe, né, a promotoria da pessoa com deficiência. Eles têm ficado bem, e não é sensibilizado, a população precisa entender que existe esse órgão. Então, assim, tem um problema, você vai na promotoria, o promotor ele está lá para conversar com você. Assim como o padre. Eu fiquei pensando o seguinte, quer dizer, porque nessa comunidade que nós estamos falando, tem várias pessoas, várias famílias de autistas. Por que nunca ninguém pensou nisso? Então parece que as pessoas têm que pensar um pouquinho na coletividade, né? A coletividade do outro. Às vezes eu estou tão absorvida, né, nos problemas pessoais, no meu dia a dia, que eu acabo esquecendo isso. Quer dizer, só de conversar com o padre, eu falei: padre, uma missa azul. Ele falou: o que seria uma missa azul? Eu falei: adaptada. O que seria adaptada? Diminuição do som, tirar um barulho aqui, tirar. Ele falou: só isso? Eu falei: só. Eu falei: talvez determinar uma data diferenciada. Então provavelmente, é uma coisa tão simples. O mês que vem provavelmente vai ter outra. O mês que vem vai ter, em março vai ter, e dia 2 de abril, né, é o dia da conscientização mundial do autismo, e com certeza vamos fazer uma missa específica. E tomara, né, que isso venha se expandir para a região. Se replique, né? Não só para o Alto Tietê, mas para todo o Brasil. E lembrando, né, como eu disse no início da entrevista, que isso é inédito no Brasil. E algo tão simples que pode ser replicado aí sem vamos dizer assim, sem nada financeiro. Você não precisa mudar absolutamente nada. Você precisa mudar algumas questões só de som. Tá certo. Doutora, para a gente encerrar a entrevista, eu queria que a senhora deixasse o telefone, os contatos. Claro, claro. Se alguém precisar de alguma orientação, claro, mesmo jurídica ou até mesmo de convivência mesmo, né? Que a senhora está no... Queria que deixasse algum telefone, um contato, se a pessoa quiser entrar em contato. Claro. Bom, hoje, infelizmente, nós estamos na pandemia, mas eu sou presidente do grupo das Mães Azuis. Esse grupo acolhe e orienta mais de 400 famílias em todo o Alto Tietê, para que as mães tenham conhecimentos dos direitos e possam conviver com mães de autista. Vamos estar resgatando aí durante o ano de 2022, esperar aí o Omicron dar uma acalmada. Vamos resgatar esses encontros, nós também fazemos encontros mensais. Então, quem procurar lá Mães Azuis de Poá vai encontrar bastante coisa. Eu sou presidente da Comissão dos Direitos das Pessoas com Deficiência, pela OAB de Poá, né? Então, quem quiser me achar no Facebook, Andrea Du, no Instagram, Andrea_Du. Meu telefone, né, o meu WhatsApp é 975330977. Então, pelo WhatsApp também, mandando mensagem, aí ao longo do dia eu consigo visualizar.
E lembrando aí a todos, né? Vamos buscar pelos direitos dos nossos filhos, vamos buscar pelo direito das pessoas, né? Se é um direito, vamos deixar. E aí foi um prazer, né, estar com vocês. Depois, se tiver alguma pergunta, vai ser um prazer aí responder para todos. Com certeza vai voltar a tocar no assunto. Eu já queria agradecer de coração a senhora ter vindo. Tem bastante gente acompanhando a gente aqui. O César Valente, a Débora Martins, a Andréia Jordana, Fernando Araújo, a Nilda Ferreira. Bom, depois ela está fazendo uma pergunta aqui. Sou professora e também enfrento questões envolvendo meus portadores de necessidades especiais. Obrigado pela mensagem de todo mundo, pela audiência aqui que vocês andando. Com certeza vão voltar a tocar no assunto, tá bom? Eu agradeço. E para encerrar, a gente queria que a senhora deixasse aí uma mensagem final pra gente. Uma mensagem: lute pelo direito dos seus filhos. Eu costumo dizer que nós somos a voz deles, né? Se nós não formos lutar pelo direito deles, quem que poderia lutar? Então, vamos nos informar, vamos conversar com pessoas que, que conheçam um pouco mais, e para o restante da sociedade. Vamos ter empatia, né? Vamos olhar o outro e falar o que está acontecendo de diferente. Vamos ter empatia, vamos tentar se colocar no lugar do próximo, porque 1 a cada 55 nascimentos nasce uma pessoa com autismo. E a cada ano isso vem aumentando mais. Então, algo que talvez é um assunto que não te interesse hoje, vai ser algo que vai refletir para você no futuro. Tá certo. Doutora, muito obrigado pela participação aqui nessa entrevista. Queria agradecer a senhora ter vindo aqui. Obrigada. Estamos com as portas abertas, vamos voltar depois a tratar do assunto. Também agradecer também você, Andressa, que ficou comportada aí. Depois, você vai falar depois da sua história, hein, também, hein? Tá bom? Obrigado por você ter vindo também. Fala de nada. De nada, tio. Bom, e assim agradecemos também você, amigo internauta, que participou conosco dessa entrevista e vai vê-la também no canal do YouTube do Jornal Diário de Suzano. Um abraço para você e até o próximo vídeo.